Oasis Cast, um oásis de refrigério na palavra de Deus. Bem-vindos a mais um Oasis Cast, o podcast da Igreja Presbiteriana de João Lisboa. Hoje a gente vai mergulhar num tema bem profundo, né? Os decretos de Deus. Vamos explorar o que o reverendo Marcos Jazéias ensina sobre esse plano eterno e soberano. Olá! Isso mesmo, o nosso objetivo aqui é tentar entender o que a Bíblia e especificamente esses ensinamentos do reverendo Jazéias nos dizem sobre como Deus governa, assim, tudo, né? O universo, a história. Certo. Então, para começar, o que são exatamente esses decretos? Pelo que entendi dos estudos do reverendo, é a ideia de um plano divino total, traçado antes de tudo existir. Efésios 1:4 fala disso, né? Exatamente. E esse plano, segundo ele, não é algo vago. Tem características muito claras. É descrito como sábio, sabe, em total sintonia com a sabedoria perfeita de Deus. E também livre. Ou seja, Deus decidiu isso sem nenhuma pressão externa, só com base na sua própria natureza. E santo, claro, totalmente alinhado com a santidade dele. O ato de decretar não tem pecado. Interessante isso, porque diferencia muito da ideia de um destino cego ou, sei lá, sorte. A visão do reverendo Jazéias que vem de um Deus pessoal com intenção, segundo o conselho da sua vontade, como ele destaca. Pois é, isso muda tudo. E o propósito final, bom, ele ensina que é a glória de Deus. Que alguns poderiam ver como egoísmo, talvez. Sim, mas ele argumenta que não é. É o reconhecimento justo, né? Devido ao Criador, ao sustentador de todas as coisas. E um ponto fundamental, esses decretos são imutáveis, vão acontecer com certeza. O Salmo 33:11 é uma referência forte para isso. Tá, mas o quão abrangente é esse plano? Tipo, ele cobre absolutamente tudo, até o que parece acaso? Sim, a perspectiva apresentada pelo reverendo Jazéias é que alcança tudo mesmo, desde coisas que parecem aleatórias na Bíblia, tipo a sorte lá em Jonas, ou aquela flecha ao acaso que matou Acabe. Certo. 1 Reis 22. Isso. Ou até a escolha de Matias em Atos, né, com sorteio. É. Bom, aqui a coisa complica um pouco para muita gente, eu acho. Inclui também as ações ruins das pessoas, os pecados? Exato. Esse é um ponto central nos ensinamentos dele. Ele aborda isso de frente. Sim, os atos pecaminosos também estão dentro do escopo desse decreto divino. Uau! O exemplo clássico que ele usa é a história de José, né? Os irmãos fizeram mal, mas Gênesis 50 diz que Deus usou aquilo para um bem maior. Sim, para salvar muitas vidas. E até a crucificação de Jesus. Atos 2:23 fala que aconteceu pelo plano determinado de Deus, embora, claro, tenha sido executada por mãos de homens maus. Isso cria uma tensão, né? Uma tensão bem grande. Como é que Deus pode decretar o pecado, mas não ser culpado por ele? E a nossa responsabilidade, onde fica? É a grande questão, sem dúvida. E a abordagem do reverendo Jazéias é assim: segurar duas verdades juntas, mesmo que a nossa cabeça não consiga encaixar perfeitamente. Que seriam? Primeiro, Deus decreta que o ato pecaminoso vai acontecer, mas ele não é o autor moral do pecado. O decreto em si não é pecado, é permitir que aconteça dentro do seu plano maior. Entendi. Não é ele quem peca. Isso. E segundo, essa pré-ordenação de Deus não tira a nossa responsabilidade. As pessoas pecam porque querem pecar por escolha própria e são totalmente responsáveis por isso. Então a recomendação é aceitar essa aparente contradição pela fé. Confessar que não entendemos tudo. Basicamente, sim. É reconhecer nossa limitação. O reverendo Jazéias sugere abraçar o que a Bíblia ensina sobre a soberania total de Deus e, ao mesmo tempo, a responsabilidade real do ser humano. Admitir uma ignorância santa, digamos assim, sobre os mistérios que não foram totalmente revelados. Falando em termos técnicos, o reverendo faz uma distinção entre preordenação e predestinação, né? Qual a diferença? Sim, é útil para clarear. Preordenação é o termo mais amplo, né? Refere-se a tudo que Deus decretou sobre o universo inteiro,
todas as coisas. Ok. Já a predestinação é mais específica. Foca nos decretos sobre o destino eterno dos seres inteligentes, anjos e homens, principalmente a eleição para a salvação, como em Efésios 1. Entendido. Preordenação é tudo, predestinação é o destino eterno de anjos e homens. Mas, pensando na prática, saber disso tudo, que cada detalhe está decretado, não pode ser meio angustiante? Ou paralisante? Olha, a perspectiva que o reverendo Jazéas apresenta é justamente a contrária. Ele argumenta que, longe de causar medo, entender essa doutrina deveria trazer um conforto imenso, uma segurança profunda. Como assim? Porque a ideia é, temos um pai que nos ama, que é todo-poderoso e que está no controle absoluto de cada coisinha que acontece, dos acidentes, das doenças, das dificuldades e até dos pecados que outros cometem contra nós. Saber disso fortalece a confiança. A confiança de que ele está usando tudo isso, de alguma forma, que nem sempre entendemos, para a glória dele e também para o nosso bem, como diz Romanos 8:28, né? Para o bem daqueles que o amam. Então, resumindo a ideia central dos ensinamentos dele, Deus não está surpreso com nada. Ele tem um plano que é soberano, sábio, bom, imutável. E ele está conduzindo a história para cumprir seus propósitos. Exatamente essa é a mensagem. Esperamos que essa nossa conversa tenha ajudado a clarear um pouco esse assunto tão complexo. E se foi útil para você que está nos ouvindo, considere curtir e compartilhar esse vídeo. Assim mais pessoas podem ter contato com esses ensinamentos bíblicos. E fica a reflexão, né? Como é que entender a soberania de Deus nos seus decretos pode mudar a forma como a gente encara as incertezas e as dificuldades da vida?